Fernando Horta? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, Dai? Comigo tudo tranquilo, que Deus nos livre. Para quem acredita, né? Eu sou muito respeitoso com as religiões, eu sei o que elas são de importante para o desenvolvimento da humanidade, apesar de umas atualmente estarem abusando, né, desse direito, sei que é importante. Então, que Deus nos livre desses problemas todos. A gente já tem problema demais por aqui, né, Dai? Já, tá. E aqui diz a Priscila, lá vamos nós, né? Eu gosto muito de TV, então assisto muito desenhos. Desenhos marcaram muito a minha vida. Criança, acho que as imagens, tudo isso vai marcando, né? E lá vamos nós era aquele desenho do Pica-Pau ele ficava procurando qual era a vassoura da bruxa certa, né? Eu lembro dessa. E lá vamos nós, estamos nessa busca de uma vassoura certa há algum tempo para ver se a democracia estabiliza. O presidente Lula foi uma dessas vassouras boas que vieram ao longo desse período. Tá? A Roberta Grave aqui também chegando, dando uma boa tarde para você. Grande Fernando, diz ela aqui. Ieda também está por aqui. Obrigada, Ieda, manda uma boa tarde. Muita gente chegando. Vamos chegando, vamos conversando aqui, ó. A Sônia diz aqui, gosto muito de ouvir o Fernando, aprendo sempre com ele, diz ela aqui. Obrigado, Sônia, beijo para você. Beijo, obrigada. Horta, eu puxei o título aqui, eu nunca vi tanta pesquisa, eu não sei se é impressão minha, ou realmente tem muita pesquisa nesses últimos, muitos institutos, e parece que toda semana tem uma pesquisa nova com um cenário que parece mesmo, mas que eles dão como se fosse uma coisa muito extraordinária. E tem, claro, um efeito que é o efeito hoje das redes sociais, que ela dá um up, vamos dizer assim, nessas pesquisas, né? Hoje saiu a pesquisa Atlas, Bloomberg. Vou colocar aqui na tela para a gente, a matéria publicada lá no nosso site destaca justamente o caldo, a síntese do que é a pesquisa. Um primeiro turno com vantagem do presidente Lula, e um segundo turno empatado, e aí na pesquisa mostra uma vantagem numérica de poucos pontos ali percentuais. Desimportante, Dai. A essa distância de uma eleição, você trabalhar com um nível de especificidade na casa do decimal e falar em vantagem por 2 pontos é desimportante. Inclusive, tecnicamente, metodologicamente, não se faz isso. Uhum. Mas eu queria te ouvir sobre essas pesquisas, justamente esse impacto, porque antes as pesquisas elas traziam um cenário sempre fundado, baseado ali no que estava acontecendo, né? Então teve um elemento que mudou esse cenário, teve um fato que desidratou outro candidato e aprofundou com outro, mas desde quando o Flávio Bolsonaro subiu e estabilizou, e o Léo fala muito desse teto, né? Não vejo nenhum movimento que ele tenha feito de forma a sustentar esse né? Essa subida, essa estabilidade, a não ser a própria polarização que continua, porque continua sendo uma luta política entre aqueles que defendem a democracia, um Brasil independente, e outros que defendem um Brasil submetido a outros interesses e um Brasil de joelhos. No entanto, ainda parece que a campanha antilulista, antipetista, também está dentro dessas camadas que sustentam esses números. Como é que você vê essas pesquisas, essa quantidade de instituto, que interesses tem o mercado também, que insufla muito essas pesquisas, traz sempre uma pesquisa nova com esse cenário, e o que a gente pode olhar de base sustentável disso tudo, hein? Vamos lá, Dai, 2 coisas. Primeiro, essa quantidade de pesquisa, eu tenho chamado isso de pesquisite, né? Infelizmente, a gente entrou na ideia de que a solução para a nossa ansiedade digital são as pesquisas que têm uma espécie de condição analógica, porque é uma ansiedade digital. O mundo digital ele é muito rápido, ele te apresenta determinadas questões como se fossem evidências de grandes transformações sociais a cada 10 minutos, né? Cada 10 minutos tem um cara nas redes que coloca lá urgente, um vídeo, um jornalista, alguma coisa, e isso vai promovendo, tanto na militância quanto no governo, um nível de ansiedade brutal. Então, para responder a esse nível de ansiedade e para tentar
monitorar um pouco a capacidade de transformação que as redes sociais trouxeram, porque você começa um burburinho pela manhã e se não houver intervenção ali, ele vira uma crise no final da tarde. Então, nesse processo, os governos, não só o governo federal, mas todos os governos começaram, então, a se associar praticamente a essas empresas que fazem pesquisas, e aí essas empresas ficaram muito felizes, porque elas lançam a semeadura da ansiedade e elas colhem o efeito ganhando dinheiro, porque nunca se ganha tanto dinheiro fazendo pesquisa no Brasil. Então, é um moto contínuo que a gente tem que desabilitar, não nos ajuda, né? É que nem você conversar com um médico sobre medir pressão. Se tu chegar para um médico e dizer assim para ele, olha, eu posso comprar um aparelho de medir pressão para ficar comigo em casa? O médico vai te dizer, não compre. Por quê? Ele vai te dizer, bom, primeiro que você não sabe medir pressão, segundo que você vai ficar apavorado todos os santos dias, a cada 10 minutos, sentir uma dor de cabeça, vai medir a pressão dá um pouco alterada porque você não sabe medir, você já acha que já está morrendo, já me liga desesperado, vai para o hospital. Ou seja, engata uma quantidade brutal de falta de capacidade de análise, com falta de capacidade de verificação do que realmente está acontecendo, e aí as coisas pioram. Essas pesquisas é que nem ficar medindo pressão, né? Não favorecem absolutamente nada, e é por isso que o mercado está fazendo. As pessoas têm que entender isso. O mercado está fazendo porque quer jogar água nessa grande fervura que é a eleição. Ponto, nova linha, sobre isso resolvido. O que mudou nas campanhas, nos números que a gente está vendo aqui? Olha só, dado que você mede isso praticamente toda semana, qualquer alteraçãozinha parece o fim do mundo, que nem o cara da pressão. Apareceu uma pressão um pouco mais alta, ele já acha que está morrendo. Isso significa que qualquer pessoa, dada a situação que nós temos no Brasil, nós vivemos no Brasil uma intensa luta de classes, vamos dar o nome das coisas aqui, é luta de classes, a população mais pobre, desamparada, negra e mulheres estão votando com o presidente Lula, as populações que estão com medo de que esses novos atores sociais venham a discutir direitos e possibilidades de mudar as estruturas de Estado, ou seja, os mais privilegiados e mais abastados estão votando em Jair Bolsonaro. Desculpa, eu falei Jair Bolsonaro, mas é a mesma coisa, porque o Flávio esse não tem sobrenome, é o próprio Jair que vai governar por interposta pessoa, infelizmente é isso. Então, nós estamos vivendo no Brasil uma luta de classes, não tem outro nome, né? Alguns podem saber que é uma luta de classes, outros estão achando que estão lutando por Deus, pela pátria, pela família, qualquer outra coisa, mas é luta de classes, estão sendo mobilizados como gado, sem saber efetivamente o que está ali. Bom, nessa luta de classes, qualquer um que se colocasse contra Luiz Inácio Lula da Silva ia tocar no teto. Então tem muita gente dizendo, nossa, eu não imaginava que o Flávio Bolsonaro ia ter essa quantidade de votos. Gente, se você botasse o Louro José ali, o papagaio, aquele Louro José, fazendo campanha de verde e amarelo, gritando, tamo junto, ele ia fechar 40 e poucos % contra o presidente Lula, porque essa galera que realmente está sendo submetida para lutar na luta de classe, sem saber de que classe ela pertence, né? Esse grupo de pessoas que está ali simplesmente pelo contra, ele vai votar em qualquer coisa menos o PT. Essa é a frase deles. Nas eleições de 2018, qualquer coisa menos o PT deu aquele problema que nós vimos, que terminou matando 700 mil brasileiros, deixando uma quantidade de gente na miséria, aumentando a nossa relação dívida-PIB, aumentando os impostos do Estado. Essa é uma informação que as pessoas não sabem, mas a carga tributária no governo Bolsonaro era maior do que a carga tributária agora no governo Lula. E vocês não viam no governo Bolsonaro a imprensa toda hora dizer, olha, está muito imposto, vocês não viam isso. Então, não é de se surpreender esse número do Flávio Bolsonaro. O que me surpreende é a recuperação do presidente Lula. E me surpreende pelo bom sentido. O que aconteceu? O presidente Lula, eu acho que até o final do ano passado estava meio encantado, que as informações que eles estavam recebendo era suficiente para ganhar a eleição. Até o final do ano passado estava tudo certo, a economia bombava, as coisas estavam funcionando. E aí agora se discutiu efetivamente o endividamento das famílias. Agora parece que começou a aparecer a questão das bets. Aqui nesse canal, Dai, eu falei de bets em outubro do ano passado. Nós fizemos um Horta da Verdade, eu publiquei textos sobre isso, já ali indicando que havia um endividamento grande. O presidente acordou, mas antes de acordar tarde do que acordar mais tarde. Fizemos aqui também um programa com um economista que dizia, é preciso atacar o endividamento das famílias. O que o presidente fez? Deu a ordem que se faça um programa para acabar com o endividamento das famílias, para tentar blindar
a parte mais baixa da sociedade desses juros absurdos que nós estamos mantendo por exigência das elites. E isso aconteceu. E quando acontece, Dai, quando o presidente Lula junta uma comunicação minimamente competente, que ele mesmo sabe fazer, porque ele vai e fala, com um plano, uma estratégia de plano político claramente delimitada, voltada para os grupos mais baixos, e ele volta a falar em democracia, ele volta a falar em aumento da renda das populações mais pobres, ele volta a falar em planos industriais, ele cresce na pesquisa. Né? Quando ele vem para a esquerda, ele cresce nas pesquisas. E está faltando pouquinho para ele vencer no primeiro turno. Eu acho que caberia aqui uma pesquisa mais aprofundada, não nessas pesquisas aí de opinião, mas uma estratégia mais aprofundada para tentar ganhar a eleição no primeiro turno, com um presidente mais focado, com melhores planos, com maior capacidade de mobilização da esquerda, porque está faltando um pouquinho. Quando a campanha começar, eu acho que o Flávio Bolsonaro desidrata pelo menos 4 ou 5 pontos nesse processo, e isso vai ficar mais claro para nós. Eu só espero que o entorno do presidente traga ele para a esquerda, que é onde o presidente brilha e ganha apoio. É isso. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas que estão por aqui, agradecendo a participação de vocês com a gente. A Soledad, não? Diz aqui para a gente, boa tarde a todos. Horta, gosto muito de você. Deus abençoe você e todos da sua família. Abraços, pastora Salete. Para você também, Salete. Ela aqui. O Reginaldo, diz aqui, boa tarde, da N247 criou uma roupagem nova para os banners, ou foi o YouTube? Foi aqui a nossa equipe de arte que está produzindo. Essa nova roupagem já começou a funcionar aqui no Papum, aqui no 247 é assim, vai fazendo, já vai produzindo, já vai colocando no ar. A gente está com o avião decolando e tentando ali já fazer essa alteração. Então, vocês estão vendo essa nova roupagem por conta disso. Espero que esteja legal para vocês, enfim, dá um toque aqui para a gente também, para a gente ver como é que isso se coloca. A Maria diz aqui, concordo com o Horta, essa epidemia de pesquisas é mais campanha do que dado científico, destaque a nossa internauta sobre esse comentário das pesquisas. Você citou essa questão do desenrola, né? O programa deve ser anunciado aí nas próximas horas, segundo informações, ainda deve ter batido o martelo pelo presidente Lula entre hoje e amanhã, e ele vai fazer esse anúncio. O governo federal prepara esse lançamento do que eles chamam de Desenrola 2, para renegociação de dívidas voltada aí para as pessoas físicas. Segundo o ministro da Fazenda, o Dário Durigan, o programa poderá oferecer descontos de até 90% em débitos de cartão de crédito, cheque especial e empréstimo sem garantia, justamente as modalidades com juros mais altos do mercado, chegando a quase 430% em alguns casos. Né? Ao ano. Ao ano, exato. Principais destaques para a gente apontar aqui: desconto de 90%, como eu disse, nessas renegociações da dívida, foco em dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito, possibilidade do uso do FGTS para quitar os débitos. Esse é um ponto que o governo estava discutindo como é que ia fazer, para justamente garantir que esse pagamento seja para essa dívida ou para as dívidas que estão ali nesse programa e que a pessoa acabe não gastando com outras coisas dentro desse pacote aqui de medidas. A outra questão é um pacote de linhas de créditos com juros menores, né? O programa, como eu disse, deve ser anunciado aí nos próximos dias, dentro das próximas horas. Como é que a gente pode olhar também essa questão do programa, diante desse cenário dos juros que a gente bate tanto aqui, né? E que muitas vezes ao longo desses anos é muito apontada essa questão do spread bancário, enfim, desses juros dos cartões, e acaba não sendo tratado esse assunto. A gente trata dos juros da Selic, mas não há uma medida efetiva para essa questão, que é o que, na verdade, encarece a vida das pessoas. Quando se trata, por exemplo, do programa Safra, né? Os juros são menores. São muito menores daí. Exato, 2%, né? E isso é juro subsidiado. Gente, não é mentira. O dinheiro do agro sai do meu e do seu bolso. Não é mentira. Quando você tem uma taxa Selic de 15%,
e você oferece juro para o agro, e eu não estou falando do pequeno e médio produtor rural, esse precisa ter juro baixo mesmo, porque não tem como pagar, mas você oferece para o agro, no Banco Safra, juros da ordem de 3%, 4%, você diminui esse juro dos 15% da Selic. Quem é que paga os outros 12%? É a sociedade brasileira. Então não fique pensando, não, mas você paga pela caminhonete do ano do dono da fazenda. É por isso que eles conseguiram amealhar tanto dinheiro. São, olha, décadas e décadas, talvez até centenas, uma centena de anos, tendo vantagens na hora desses juros subsidiados. Olha, se o juro do Desenrola 2 for semelhante ao juro que se paga no agro, o presidente Lula não só ganha uma bandeira gigantesca, como efetivamente resolve o problema de grande parte da população. Agora, a segunda etapa, Dai, vai ser esse juro para a gente poder consumir. Porque agora nós estamos falando de juro para pagar a dívida. Então, esse é um juro que vai direto para os bancos. Você vai pegar o dinheiro, se você paga com o seu FGTS, você pega o dinheiro, passa direto para o banco recebe essa grana. Nós precisamos diminuir o juro para que o consumo possa movimentar a indústria e comércio no Brasil. Então, é mais importante a gente convencer o Galípolo de que efetivamente precisa baixar, e não é baixar meio ponto percentual, tá? Porque meio ponto percentual ele dá gargalhada da cara da gente, né? Precisa baixar o juro de forma mais efetiva, e aqui está um cara que pediu aqui no 247, num texto escrito aqui, que prendessem Gabriel Galípolo. Tem um texto, até hoje o pessoal brinca comigo. Mas se você procurar, está lá, porque eu já tinha avisado isso há mais de ano atrás, que o Gabriel Galípolo seria o grande responsável pela dificuldade do governo se eleger, porque, Dai, ninguém aguenta 15% de juros, as pessoas não notam, mas quando você vai pagar alguma coisa com cartão de crédito, uma janta, a janta deu R$150, você dividiu em 2 vezes, se não tiver escrito ali 2 vezes sem juros, se ele colocar um juro, você já está pagando uma parte da Selic naquele processo. Eu agora tive que fazer obra aqui em casa, que está lindão, inclusive, daí quando você vier aqui a gente vai com um churrasco, mas assim, eu tive que pagar uma parte aqui no cartão de crédito e foram R$400 de diferença entre o valor original e o valor que ficou depois do juro, para dividir em 2 vezes, ou em 3 vezes no máximo. Então, esse sistema financeiro ganha em cima de cada transação que a gente faz um valor absurdo. E tudo isso por quê? Ninguém consegue explicar, Dai. Até hoje, os economistas se matam para tentar explicar o porquê que o Brasil tem juro de 15%, quando nenhum outro país tem essa mesma condição. Então, é difícil mesmo, o presidente Lula tem uma tarefa hercúlea. Resolver os problemas que deixaram para ele e ainda ganhar uma eleição. E se ele tivesse a ajuda do Galípolo, nossa, ia ser tão bonito. Pois é, né? Nem precisa dar ajuda, era só do ponto de vista que eu acho que é isso. Não atrapalhar, né, Dai? Aquela coisa, não precisa ajudar, só não atrapalhar. Né? Só faz o que você tem que fazer. Porque eu acho que tem uma confusão desses presidentes do Banco Central, né? Eles não estão governando para os bancos, apesar de se tratar do Banco Central. Eles estão governando para a política monetária nacional. Mas desde que você colocou o Banco Central como independente, a gente sempre pergunta, independente do quê? Ele é independente da democracia. Porque o Banco Central continua dependente do sistema financeiro. O presidente do Banco Central, ele ouve todos os donos de banco, todas as corretoras, todos os relatórios que aparecem do setor comercial, ele ouve para tomar a decisão dele. Quem ele não ouve é o presidente Lula. Então, assim, quando você colocou o Banco Central como independente, você está dizendo para ele, você é independente da democracia. Não interessa o que a democracia escolha, você vai continuar defendendo os privilegiados e essa forma de apropriação de renda via Selic, que é a forma mais venal que nós temos hoje no Brasil. Prejudica todo mundo de cima a baixo. E antes, Dai, por que às vezes, esses dias uma pessoa me perguntou isso, Fernando, mas esse negócio de Selic existe há tanto tempo, antigamente a gente não sentia isso na cara. Não sentia por quê, Dai? Porque a imensa maior parte da população brasileira não era bancarizada. Eram poucas as pessoas que tinham conta em banco lá nos anos 90. Só você lembrar, a maioria das pessoas era guardando dinheiro na carteira. Quando conseguiam a contazinha de poupança, era muito. Então era difícil para o setor bancário conseguir pesar o juro sobre todo mundo. Agora não. Agora todo mundo está bancarizado e uma vez que estamos todos bancarizados, o juro pesa sobre todo mundo mesmo. A gente vai fazer a transmissão aqui amanhã da sabatina do Messias, né, do Jorge Messias, que começa às 9 da manhã. Tem outras sabatinas marcadas também para o mesmo dia. Então, eu acredito que não seja uma sabatina longa como aconteceu das outras vezes. Vamos ver como é que vai ser a agenda de amanhã lá no Senado, na CCJ, que faz essa sabatina com o indicado à vaga do Supremo Tribunal Federal.
Mas tem gente já chorando aqui. A manchete do nosso site agora, neste momento, aliás, há pouco tempo, que me trocou há pouco, tratava justamente sobre o quórum dessa sabatina para votação e depois o quórum em plenário, né? Porque o governo mexe ali as suas peças justamente para garantir a aprovação. Messias também fez ali o famoso beijamão, né, dos parlamentares, senadores e tal, está aqui, ó, o governo busca quórum elevado no Senado para garantir a aprovação de Messias ao STF. Alguns dias tem se falado no número de 44 dos 81 senadores, o número de aprovação de votos que o governo estava contabilizando ali era 44. O limite ali é 41, menos que isso não aprova no plenário. E o governo também fez as suas movimentações na CCJ para justamente fazer a sabatina com um quórum também elevado. E quem estava chorando nas redes era o Sérgio Moro, foi o Sérgio Moro. Vou compartilhar aqui, para a tristeza dos nossos internautas, que eu sei, mas é parte do nosso trabalho. Diz aqui o Sérgio Moro: mais uma manobra lamentável do governo Lula na CCJ para tentar aprovar o AGU Jorge Messias para o STF. Não impedirão meu voto contrário no plenário, diz ele. E aí, ele, para reforçar, ele gravou um vídeo. Vamos ver o que o Moro falou aqui. O governo Lula não tem certeza da aprovação do ministro Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Só isso explica a manobra imoral que adotaram hoje. Eu, membro da CCJ, fui hoje surpreendido com a notícia, sem ter sido consultado, da minha substituição na CCJ. Eu ocupava uma vaga do União Brasil e a liderança do bloco, do MDB, me substituiu pelo senador Renan Filho. Tudo bem, é do jogo político, mas reflete a incerteza e a insegurança do governo Lula quanto à aprovação de Jorge Messias ao Supremo. Pronto, acho que está bom já. O Moro precisa decidir se é imoral ou é do jogo, porque não dá para ser imoral e do jogo, né? Tá fechado o seu microfone. Não fui eu. Desculpa. É isso, Dai. Tudo que trata de política para o Moro é ilegal, imoral ou engorda. Né? É uma coisa impressionante, assim, tudo o que ele fazia, né, de conluio junto com o Ministério Público estava ok. O que ele fazia de conluio com a Polícia Federal para esquentar a prova estava ok. O que ele fazia de acordo lá com o informante, que agora está concorrendo ao governo do Paraná, né, que ele mandava fotografar os juízes, os desembargadores, essa história toda que nunca foi colocada, estava ok. Agora, o partido, que nem é o PT, pedir a substituição de uma mala que claramente ia votar contra, né? Aí a culpa é do PT. Quer dizer, e outra coisa, ele começa o vídeo dizendo uma das coisas mais óbvias, né? O governo não tem certeza da aprovação. Claro, porque é uma votação, né, Dai? Se não fosse votação, se fosse uma ditadura, o presidente Lula nomeava, o governo tinha certeza, mas não é. É uma votação, então o governo não tem certeza. Ele vai maximizar as chances, mas tudo incomoda o Sérgio Moro. Menos a forma como ele levou a vaga de Curitiba. A vaga de Curitiba não incomodava ninguém, segundo o Sérgio Moro. Mas é engraçado, porque ele é uma contradição. Ele faz toda uma pose de, olha, manobra, imoral, e não sei o quê, mas depois ele diz, não, é do jogo. É do jogo. O MDB, foi o União Brasil. Ninguém me lembra o Neymar, Dani. Me lembra o Neymar, entendeu? O cara chega perto dele, se joga, bota a mão no joelho, no cotovelo. Ai, meu Deus! Aí olha pro lado, ele levanta e continua jogando. Não tá nem aí. Continua jogando e vai embora. É isso. Infelizmente, nós temos que aguentar essa figura terrível dentro do parlamento brasileiro. Eu acho que ele é a demonstração do quanto nós chegamos, quanto as nossas instituições foram lá embaixo, né? Uma figura que fez o que fez num país sério estaria presa, processada, inclusive com processos lesa pátria, porque ele fez contra a Petrobras, não deveria nunca ter sido aceito. Mas o que ele fez? Ele curou a corrupção na Petrobras. Não vou discutir essa questão de corrupção na Petrobras que tinha, mas os acordos que ele fez para que a Petrobras
se declarasse culpada no exterior sem se defender, entregando bilhões de dólares da Petrobras a título de indenização de um crime que nem sequer restou provado. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Se os Estados Unidos tivessem um Sérgio Moro lá, ele já tinha sido preso, retirado do lugar, colocado sei lá, no fundo da estante dos traidores da pátria. Nós transformamos em senador e ainda temos que ouvir ele, né, empertigar o peito e falar uma manobra imoral. Não, imoral era o que era feito na 13ª Vara de Curitiba. Agora aqui tudo é do jogo. É uma contradição. O cara realmente tem um problema cognitivo mesmo. Horta, para a gente fechar aqui a questão internacional, né? Então, está aí, depois daquele final de semana, com tudo que aconteceu aí naquele jantar com os correspondentes. Eu vi circular, aqui eu não encontrei, mas eu vi circular um novo vídeo lá do Irã, fantástico, você chegou a ver? O Irã está ganhando essa batalha da comunicação, né? É impressionante o que o Irã está fazendo. Todo dia tem uma piada sobre o Trump nesse vídeo. Pois é, eles fizeram circular aí um novo vídeo falando sobre o ataque lá do atirador. E tira onda, né? Assim como a questão da imagem que o Trump usou para se comparar com Cristo lá, e depois a IA reverteu, os iranianos reverteram, também fizeram essa versão. Eu não encontrei aqui sem a logo da Globo News, que foi o primeiro que apareceu aqui, senão eu mostraria para vocês. Eu vou tentar achar, mas, enfim, está todo esse ambiente sendo também tratado sobre o que está acontecendo internamente nos Estados Unidos, né? O atirador mesmo, a situação toda é muito estranha, muito esdrúxula. Depois de 2 atentados, supostamente 2 tentativas de assassinato do Trump, a segurança se comporta daquela maneira. Tudo muito estranho nisso tudo. Nós sabemos, a gente já viu isso acontecer em algum lugar, né? Já. Se comportando de forma estranha, né? Uma criatura se aproximando. Coisas fakes acontecem bastante na extrema-direita, não? A gente já está meio escaldado com relação a isso. Mas os Estados Unidos inauguram uma novidade nesse campo do terrorismo, das tentativas de assassinato, que é o extremista de centro, né? Esse rapaz que tentou atirar, ele é um liberal, centrista, cientista, inclusive, tinha lá um monte de prêmios como melhor cientista, inclusive, se não me engano, na Caltech, em universidades famosas, era um cara conhecido por suas posturas sóbrias no lugar. Então, como é que esse cara, de uma hora para outra, vira um radical de centro, né? Porque a gente conhecia os radicais de extrema-direita, os radicais de extrema-esquerda, sempre os radicais estão nas pontas, agora não, agora nós temos um radicalismo de centro. Será que isso efetivamente está explicado? Será que todas as informações estão ali colocadas? Ou a gente vai encontrar coisas ainda abaixo dessa situação ali adiante? Eu não sei. Eu sei que na semana em que o presidente Trump se enfiou em uma confusão tremenda com os cristãos, né? Porque ele foi lá e atacou o Papa, ele foi lá e que Israel saísse incólume depois de destruir uma estátua de Cristo, né? Apareceu o vídeo lá dos soldados israelenses destruindo estátuas de Cristo, continuam matando crianças. Ontem mataram uma mãe e uma criança brasileiras no Líbano, e nesse momento em que o Trump começa a meter os pés pelas mãos, de repente um atirador de centro, que ninguém sabia que estava ali com problemas, resolve fazer um atentado contra o presidente Trump, que não dá em nada, graças a Deus, mas que ele deixa escrito, segundo o Donald Trump, uma peça política contra os cristãos. E aí o presidente começa a se vender como um protetor dos cristãos nos Estados Unidos. Falso. Como tudo que é no governo Trump é falso. A única coisa que no governo Trump realmente é verdadeira são as bombas nucleares, e isso deixa o mundo de cabelo em pé. O resto a gente tem que ir levando daí. Desse jeito, meio que engolindo em seco, acreditando que isso não vai terminar em nada, né? Esquecendo dos arquivos Epstein, esquecendo da quantidade de mulheres que hoje denunciam aquele conjunto de investigações mal feitas que estão lá. A grande pergunta que nós temos que fazer é quanto mais o governo Trump se segura nessa situação. Eu acho até que o Trump não está muito preocupado, porque ele anda dormindo nas reuniões, Daiane. Pois é, né? Está muito sossegado.
É isso, Horta. Obrigada aqui pela sua participação. Domingo, 19 horas, tem o Horta da Verdade aqui ao vivo na TV 247, né? Isso, e eu vou esperar um pouquinho para decidir a pauta, Claro. porque a semana começou um pouco estranha. Eu acho que nós teremos coisas ali adiante, incluindo a sabatina de hoje, que eu espero que dê certo. Espero que, já que escolheram o Jorge Messias e já que o presidente confiou nessa articulação evangélica, porque o Jorge Messias está recebendo o apoio de outros evangélicos dentro da coisa e transformando o STF numa espécie de briga religiosa. Bom, já que conseguiram isso, então que saia tudo bem, se é assim a vontade do presidente. Precisamos que ele fique focado em resolver os problemas da eleição ali adiante. O resto a gente vai resolvendo aos pouquinhos. Exatamente. Obrigada, Horta. Bom trabalho aí. Boa semana. Um beijo. Um abraço, gente. Um abraço para o Paulo. Valeu. Tchau, tchau.